Cafundó denunciou diversas vezes estar vivendo em estado de alerta por conta de uma onda de furtos que vem assolando as suas residências. Mas hoje é possível respirar aliviado por um possível sinal de que a paz foi restaurada. Seu Mário foi uma das vítimas do criminoso que os moradores começaram a chamar de guloso mascarado. Enquanto seu Mário dormia com sua família, ele invadiu a sua casa e levou da despensa diversos alimentos. Mas o contador ficou mesmo preocupado com a segurança da sua família. Eu fiquei com medo, né? Com essa onda de assaltos aqui não pelos alimentos, mas eu fiquei preocupado com as duas filhas pequenas que eu tenho. E esse mascarado, esse guloso mascarado que estão chamando aí, invadindo minha casa com tanta facilidade. Então eu fiquei muito preocupado. Aí agora, além de levar os alimentos, eu vou ter que ter mais esse gasto para poder botar grades, essas coisas todas. Que antes a gente não se preocupava com isso, mas agora eu vou ter esse gasto. Mas minha preocupação maior foi minhas duas filhas mesmo. Eu fiquei muito preocupado, porque as duas estavam dormindo, eu também estava dormindo. E ele entrou com tanta facilidade, e aí agora é a preocupação desse gasto. E agora, com a prisão desse suspeito, o senhor se sente mais seguro? Sim, com certeza, né? Porque agora a gente está vendo que a justiça vai ser feita e a polícia conseguiu prender o meliante. Na manhã desta segunda-feira, a polícia prendeu o jovem Astrogildo da Silva, de 19 anos. Ele pulou o muro dessa casa aqui e quebrou a janela por volta das 5h30 da manhã. O morador, seu Antônio, já tinha saído para trabalhar e o imóvel encontrava-se vazio. Astrogildo, você é responsável pelos furtos que aconteceram nas últimas 2 semanas em Cafundó? Astrogildo, qual a motivação por trás do roubo de tantos alimentos? Eu não roubei nada não, moço. Eu sou inocente. Então por que você quebrou a janela daquela casa? Mais de 6 meses se passaram desde que a polícia prendeu o suspeito de invadir diversas casas aqui no bairro de Cafundó. E finalmente a justiça tomou uma decisão. Para a infelicidade de muitos moradores, Astrogildo foi denunciado por invasão de domicílio. E a investigação não foi capaz de produzir evidências o suficiente para provar o envolvimento de Astrogildo nas outras invasões das residências do bairro. A justiça desqualificou a hipótese de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo na forma atentada. No julgamento, o jovem de 19 anos argumentou que estava dormindo nas ruas e a casa parecia abandonada, então ele entrou para descansar. Por não ter antecedentes, Astrogildo seria condenado a 1 mês de detenção no regime aberto. Mas, por cumprir os requisitos necessários, o juiz substituiu a detenção por prestação de serviços à comunidade. Agora, o jovem Astrogildo da Silva presta serviços à comunidade de Cafundó. E para entender melhor como essa história não terminou em prisão, a repórter Maria Joana conversou com a especialista em direito criminal, doutora Mariazinha de Jesus. Boa noite, doutora, tudo bem? Muito obrigada por estar disponível para falar com a gente hoje. Eu queria saber, para começar, por que nem todo crime ele termina no cárcere? Boa noite. De fato, nem todo crime ele vai terminar no cárcere. Embora a prisão seja uma das principais formas, o principal meio de punir aqueles que cometem crimes, não quer dizer que é a única consequência possível, Por exemplo, um criminoso ele pode ser condenado a pagar uma multa ou restituir dano causado à vítima. Além disso, a depender do crime, ele também pode cumprir medidas cautelares e até mesmo penas alternativas, como serviço comunitário, etc. Além disso, mesmo que o criminoso ele seja preso, não quer dizer que a sua punição vai acabar com a sua soltura, com a sua liberdade, Quando ele for libertado, ele pode ter dificuldade para conseguir emprego, ele pode ser rejeitado pela sociedade, ele pode vir a ter problemas psicológicos em decorrência da experiência na prisão. Então, assim, a gente tem que lembrar que a punição para um crime não se resume apenas à prisão. E o papel da justiça não é apenas punir, mas também reintegrar esse preso em sociedade e reabilitar esse criminoso.
Interessante, mas como é que é definido quem pode e quem não pode ter sua pena substituída? Então, né, a pena substitutiva, ela nada mais é que uma alternativa à pena privativa de liberdade, né? Ela pode ser concedida a determinado tipo de crime, né, e também determinado tipo de réu. No geral, a decisão sobre quem pode ter essa pena substituída é do juiz responsável pelo caso, depende de uma série de fatores, como a natureza do crime, o histórico do réu, a gravidade do crime, as condições pessoais do réu e a disposição do réu em cumprir as condições da pena substitutiva. Então, assim, em resumo, né, o juiz ele vai analisar e ele vai tomar uma decisão com base na avaliação geral do caso. Então, quem vai decidir vai ser o juiz. Como profissional da área, na prática, isso ajuda mesmo? Isso funciona para que esse condenado não retorne ao crime? Então, assim, elas podem ser mais eficazes do que a prisão em termos de prevenção à residência criminal. Por quê? Porque elas permitem ao condenado que ele continue sua vida em sociedade. Ele vai manter vínculo familiar, vínculo profissional, e isso vai ajudar na sua reintegração social. Além disso, essas penas são geralmente acompanhadas por programa de assistência e monitoramento. Então, vai acompanhar o condenado, a sua reintegração social e vai evitar que ele volte a cometer crimes. Porém, é importante lembrar também que essas penas têm que ser aplicadas de forma muito criteriosa, certo? E elas têm que ser acompanhadas de perto por profissionais especializados para garantir a eficácia, né, e prevenir a resistência criminal, que é o foco. Certo. Muito obrigada por sua disponibilidade, tá bom? Uma boa noite.